Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre os cuidados e alertas com os rins, órgãos tão essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Veja na reportagem de Bruna Weber. Os rins são órgãos pares, localizados logo acima da cintura. Tem formato de um grão de feijão e cerca de 12 centímetros de comprimento. Eles são conhecidos por trabalharem diretamente no sistema urinário, mas também têm grande importância em outras atividades do corpo humano. A atividade e a função renal é bastante ampla no organismo. Ele tem a ver com o controle dos líquidos, controle metabólico, ele produz alguns hormônios muito importantes, tanto para a função renal, para a função do sangue e até mesmo para a função cardíaca. O nefrologista ainda alerta os sintomas comuns, como pressão alterada, distúrbio de sono e cansaço. Alterações na urina, tanto diminuição quanto aumento da quantidade de urina, alteração da cor, do cheiro, não é verdade? Inchaço, edema, pés, mãos, rosto. São sintomas bastante comuns de doença renal. E assim como qualquer outra doença, existem pessoas que correm um maior risco de desenvolverem problemas renais. Idosos, pacientes que têm hipertensão, diabéticos, têm história familiar de insuficiência renal crônica, são os maiores fatores de risco para a doença renal. Estes sempre são avaliados do ponto de vista de exame físico, de conversa com o médico e também de laboratório de apoio. Esta paciente já tentou fazer o transplante de rim. Seu pai foi o doador. No primeiro momento foi compatível, mas seu organismo rejeitou o órgão. Hoje, ela continua na fila de espera e seguindo a rotina da hemodiálise, que é de 3 vezes na semana, durante 4 horas por dia. A jovem ainda explica por que buscou a ajuda de um nefrologista há 2 anos atrás. Procurei o nefrologista porque eu comecei a inchar meus pés e as minhas pernas e eu me sentia muito mal, muita dor de cabeça, ânsia de vômito, e aí eu fui fazer uns exames de rotina e daí ele pediu um exame específico do rim e apareceu a minha creatinina acima da média. Ela é uma paciente jovem, tem 23 anos. Normalmente, a maioria dos pacientes tem mais idade, são adultos idosos. A incidência de adultos jovens é um pouco menor. Ela foi ao médico e acabou num exame de rotina, o médico solicitando um exame simples, que é de sangue e de urina, e acabou detectando a necessidade de ela iniciar um tratamento. Ela iniciou pelo tratamento da diálise peritoneal, que é a diálise feita pelo abdômen. Ela podia fazer essa diálise em casa. Ela conseguiu o transplante de rins do pai dela, não deu certo e ela teve que retornar a fazer o tratamento dialítico. Um dos grandes vilões para os rins é o sal. De acordo com a nutricionista Karine Miller, muitas pessoas, mesmo controlando a alimentação, ultrapassam o limite de 6 gramas por dia. Isso acontece pois muitos alimentos já possuem quantidade excessiva de sódio. O foco principal para os pacientes em geral é o controle de gorduras, de carne vermelha e o excesso de sal. Em um caldo de carne, a gente encontra mais do que a recomendação do dia inteiro, que é um alimento industrializado que tu não percebe a ingestão, né? Então, tu come uma fatia de queijo, tu vai ingerir 0,5 gramas de sódio e que tu não contabiliza isso no teu dia. Então, o controle de sódio é extremamente importante, né, para que tu não venha desenvolver, mesmo a hipertensão para quem tem, né, histórico familiar, através dos alimentos industrializados. E ela ainda dá um alerta para nós, os gaúchos, que temos o churrasco como tradição nas refeições. Então, as churrascadas são excessos, né, são excessos de carne junto com o sal. Então ainda associa às vezes uma bebida alcoólica, né? Então a gente tem um boom aí numa refeição só. Então, além do controle da qualidade do alimento, a gente tem que controlar também a quantidade desse alimento.